Minas Gerais. Aliás, o Guarani já foi ontem na logística para chegar até lá para o jogo de amanhã contra o Tombense, né, Júlio Nascimento? Guarani! Amigos da CBN, informações do Guarani que entra em campo amanhã contra o Tombense fora de casa, na busca pela sua primeira vitória como visitante dentro da Série B. O Bugre, por enquanto, atuando fora do Brinco de Ouro, não fez bons resultados. Perdeu para o Brusque, perdeu para o Grêmio, além do empate contra o Náutico, empate cedido aos 49 minutos do segundo tempo. A partir deste final de semana até o dia 25, são 3 compromissos fora de casa, mais de 12 mil quilômetros que serão percorridos pelo Guarani em busca de resultados positivos. 2 jogos atuando como visitante. Amanhã contra o Tombense em território mineiro e o Guarani também vai a São Luís enfrentar o Sampaio Corrêa. E no dia 19, próxima quinta-feira, o Bugre enfrenta a equipe do Vasco da Gama, jogo que será realizado em Manaus por conta das reformas no estádio Brinco de Ouro. Para o compromisso deste final de semana, o técnico interino Benhur Moreira, que pode inclusive fazer o seu último jogo à frente do Guarani, já que a intenção da diretoria é anunciar um novo treinador até a próxima terça-feira, vai montar um time com mudanças. São inúmeros desfalques. Diogo Matheus está suspenso, João Vitor está vetado pelo departamento médico, Leandro Vilela está suspenso, Rodrigo Andrade e Eduardo Persson também não ficam à disposição por problemas físicos, assim como Ludic e Leandro Castan. O provável Guarani tem Kozlinski no gol, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Madison e Silas, Giovanni Augusto, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. Uma das novidades, Lucas Ramon falou sobre o desafio do Bugre atuando fora de casa. Sim, com certeza essa possibilidade ela existe, estou muito bem preparado, a responsabilidade ela é muito grande, pois isso individualmente falando, o Diogo tem feito bons jogos, tem contribuído muito para a nossa equipe, então eu quero fazer um grande jogo, caso o professor pite por mim começar, e vou dar o meu melhor. Sim, é muito importante para a gente se reafirmar, né? A gente tem feito bons jogos, só que a gente não está vencendo. A gente precisa reencontrar esse caminho da vitória para a gente conseguir dar sequência e continuidade no trabalho, nosso objetivo final dentro da competição. Muito bem, amigos, essas são as informações do Guarani, já em território mineiro, amanhã para esse compromisso importante contra a equipe do Tombense, claro, com transmissão da CBN. Exatamente, Júlio Nascimento. Exatamente. Cobertura total aqui da CBN Campinas. Roger Williams estará narrando, o Léo Tonin reportando e o Guarizo ancorando a escala da CBN para o jogo do Bugrão amanhã contra a equipe do Tombense, Carlão. É um jogo assim que, digamos, é uma incógnita, né? Porque o Tombense também não vem bem, né? Mas joga em casa é chato, né? É chato. Deixa eu pegar aqui a classificação. O Tombense está lá embaixo. Na zona de rebaixamento. Tá, né? Na zona de rebaixamento. É o 19º colocado. Então, é um jogo que pro Tombense é essencial. E o Guarani também, para o Guarani também. O Guarani vem aí enfrentando dificuldades no campeonato, já perdeu o seu treinador. A gente vem falando aqui sempre, né? A posição do Guarani hoje é o 16º com 6 pontos, não é uma posição que condiz com a qualidade da equipe, só que aquela coisa, né? Passa a rodada, entra a rodada, passa, fecha a rodada e você ali, 16º, 17º, uma vitória sobe uma posição, mas também não sai muito ali daquela região, e aí o campeonato vai passando e você patinando, chega nas últimas rodadas você precisando somar esses 45 pontos. Então tem que tomar cuidado, pontuar o mais rápido possível para chegar aí numa posição condizente com a qualidade da equipe. Eu acho que o Guarani tem time para estar pelo menos no meio de tabela. E olha o detalhe, hein? Se o Guarani for derrotado amanhã, o próprio Tombense passa o Guarani, vai a 8 pontos. O Londrina joga em casa contra o Brusque, que tem 5 pontos. Londrina pode passar o Guarani também. Sampaio Corrêa, que é o 17º, joga em casa contra o Vila Nova e uma vitória também passa o Guarani. Numa eventual derrota do Guarani amanhã para a equipe do Tombense, o Guarani pode terminar a rodada. E o CRB, que é o último colocado com 4 pontos, joga com o Criciúma em Santa Catarina. Se acontecer o desastre total,
O Guarani pode terminar a rodada da lanterna. Isso é muito ruim. É horrível. É péssimo. Talvez não aconteça, mas é ruim, né? É ruim. Por isso a pontuação lá em Muriaé, né, que é o local do jogo, ela é mais do que necessária. Um pontinho, de repente, pode valer muito lá no fim. Então, por isso é um Guarani que precisa ser muito ativo, muito forte, muito concentrado para voltar lá com, pelo menos, fazer valer a pena, né, toda essa logística maluca aí, para conquistar pontos e sair desta zona incômoda em que se encontra. E por um outro lado, né, vamos falar do lado bom também, uma vitória, o Guarani dá um salto para o meio da tabela. É um campeonato muito equilibrado, né, Cabelo? É aquela coisa que uma vitória te leva aí a posições importantes dentro da competição. Então falta pouco aí para o Guarani atingir a sua colocação ideal, né? É uma vitória. Eu acho que uma vitória coloca o Guarani pelo menos em meio de tabela para iniciar sim aí uma campanha de recuperação. Antes do término do nosso programa, só mandar um abraço aqui para o Marcão Parraga, Ponte Pretano, mas que está acompanhando aqui, né, agora o noticiário do Guarani. Mas já viu o Ponte Pretano que prefere o Guarani ao Corinthians? Ele não suporta o Corinthians. Sério? Ele fala que se joga Guarani-Corinthians, ele torce para o Guarani. Como que é o nome dele? Ponte Pretano, Marcão Parraga. Tem o parentesco com o Parraga? Não, mas tem a ver por causa do futebol. É matador, né? Fazedor de gol lá do Aliás, o Parraga foi Oliveira, demitido do Independente de Limeira essa semana. Caiu o Parraga lá na Independente de Limeira. Mas voltando a falar do Guarani, o Guarani com uma vitória dá um salto lá no meio da tabela, até mesmo porque torcedor do Guarani, acenda a vela aí, porque o Guarani tem uma sequência horrível, vai pegar o Vasco da Gama fora de casa, é o manda do Guarani, mas vai ser em Manaus, e depois pega o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão, que também não é fácil jogar lá não, lá é complicado. E na sequência recebe o Vila Nova. Recentemente o Vila Nova veio aqui e tirou o Guarani da Copa do Brasil. Não tá legal não tá legal essa sequência, por isso o Guarani precisa ajeitar o time o mais rápido possível, vai jogar desfalcado, né, o que é um problema pro técnico hoje, o Benhur Moreira. Partida difícil, complicada, mas não tem jeito, Cabela, não dá mais tempo para ficar lamentando, para ficar justificando, é hora de vencer, ou no mínimo pontuar. E outro detalhe, diretoria do Guarani, se não quer ficar com o Benhur, se não vai ficar com o Benhur, anuncia um treinador logo. Demora muito não. É aquela coisa, se não patina, Cabela, patina, você fica ali rodando e não sai do lugar, treinador não contrata, o CA não gosta, não sei quem. O Guarani tem que encontrar uma diretriz para melhorar em todos os aspectos no campeonato, não só em termos de classificação, mas o nível de atuação e também o comando, né, Cabela? Exato. Precisa ter um direcionamento. Até mesmo que essa história de não ter pressa de contratar um novo treinador, o tempo vai passando, o negócio vai patinando, o time tá lá embaixo, os de cima vão se distanciando, e aí para recuperação, você viu como é que foi 2019. 2019, né? O exemplo temos aí, o Grêmio tá disputando a Série B, ninguém sabe o porquê. Exatamente. Né? A hora que foi lá para baixo, para sair dali, patina, é difícil. Nós voltamos daqui a pouquinho, portanto, 18h30, eu, Carlão,